que o if é uma estrutura mais de... Acho que alguém aí colocou alguma coisa. A estrutura if, então, é uma estrutura que permite com que a gente faça comparações. Até então, nós viemos com caixinha fechada, em que permitia a gente fazer normalmente uma operação lógica. E até então também, vocês estão acostumados a fazer a operação de uma única linha, com o print, com a soma. Então, era basicamente uma caixinha com entradas e saídas. Então, é exatamente isso que nós tínhamos. Agora, o que a gente passou a ter? Agora nós passamos a ter uma estrutura em que a gente tem mais de uma linha. Reparem aqui, ó, a gente tem o comando if. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que também é mais fácil de ver, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí, porque eu estou acompanhando do celular e acompanhando aqui do computador ao mesmo tempo. Então a gente tem uma estrutura if, né, que é essas palavras são palavras reservadas, né, que são os comandos que nós temos. Então a gente tem aí as palavras reservadas, que então tem o if, e aqui a gente tem uma expressão. Essa expressão pode ser de qualquer tipo. Pode ser A maior que B, pode ser true, simplesmente uma palavra, verdadeiro, falso. Pode ser um número 1, pode ser um número 0. Então, assim, pode ser uma representação de um valor único, não efetivamente a comparação, mas o resultado para o if sempre vai ser ou verdadeiro ou falso. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Vazio não pode ficar. A única condição que não pode ficar é if nada. If vazio. Não tem como. Tem que ter alguma coisa que seja if true, if false, tem que ser. Porque o resultado para o if dessa expressão vai ser verdadeiro ou falso. Né? Vou só citando, já que a gente está aqui fazendo isso, poderia ser isso, ó, if true. É uma das menores condições possíveis. Eu tinha citado anteriormente, estavam algumas pessoas, porque o pessoal ainda estava preso na outra sala, o Gabriel não tinha liberado a entrada, e aí o que acontece? Aí a gente tinha aí a gente tem, por exemplo, o loop do jogo, um game, por exemplo. O loop do game, a parte principal do jogo, tem um condicional aí. Se ainda tiver vida, por exemplo, se ainda estiver correndo, se ainda tiver energia, né? É um loop praticamente infinito. Se true, vai acontecer aquilo, né? Então, assim, esse aí é o loop infinito. Esse aqui é o if infinito, ou seja, nunca vai ter como ser falso, né? Porque sempre é verdadeiro. Ele já entra sendo verdadeiro, então nunca vai ser falso. Outra comparativo que você pode colocar é uma coisa louca desse tipo. Isso aqui também sempre vai ser verdadeiro, né? Desculpa, botei um único igual, dois igual. Sempre vai ser verdadeiro. Por quê? Não tem como, né? O 1 ser diferente de 1. Ele sempre vai ser igual a 1. Então ele sempre vai ser verdadeiro. Já se eu mudar para uma coisa assim, sempre vai ser falso, né? Então, ou seja, ele sempre vai comparar os valores que você colocar nessa expressão, que eu estou chamando de expressão, e o resultado dela sempre vai ser verdadeiro ou falso, né? Pode ser, inclusive, uma coisa bem louca, assim, ó. Você pode vir e colocar algumas coisas, ó, end A, end B, ou seja, você tem duas variáveis, variável A, variável B, mas o resultado disso tudo pode ser gigantesco, mas o resultado disso tudo é verdadeiro ou falso. Para o if, o que vale é ser verdadeiro ou falso. Não existe outra possibilidade. Só vou voltar aqui para não ficar estragando o material para vocês. Bom. E aqui embaixo, na linha de execução, pode ser qualquer coisa. Pode ser print, pode ser um outro if. O if pode ser aninhado, que a gente chama, né? Bota um if dentro do outro. Então, essa linha de execução pode ser qualquer coisa. Pode ser print o seu nome, print o A é maior que B, print o B é maior que o A, print verde, vermelho, amarelo, qualquer coisa, né? Então, assim, a linha de execução, ela é o resultado, é a saída.
né, aquela saída na nossa caixinha. Só que agora a gente já está começando a entrar dentro dessa caixinha, né, conseguindo alterar as funcionalidades dentro dessas caixinhas. O Gabriel está lembrando aí dos ifs, dos laços infinitos. Para frente, a gente vai ter isso. Semana que vem nós vamos falar sobre loops. Já está até programado lá para mandar para vocês o loop. E aí, o que acontece com o loop? O loop é um laço, né, que vai depender do if. Então, ele pode ser que seja, inclusive, um laço infinito, tá? E é a coisa mais simples do mundo, é dar uma errada e deixar um loop, um if assim, e você às vezes não percebe, ele está sempre no verdadeiro, né? O jeito mais fácil é ter uma variável, por exemplo, antes, escrito true, recebendo true, pronto, aí está sempre verdadeiro. Às vezes você não alterou ela lá dentro e você fica procurando e de repente você descobre que era a variável que tinha colocado antes para fazer o primeiro teste, né? Eu acho que da estrutura do if ninguém deve ter tido alguma dúvida, né? Porque é a primeira vez, né, que vocês estão tendo, então muitas vezes é uma questão diferente, né? Você está acostumado com operação matemática, de repente você começar a fazer operação lógica é um pouco estranho, mas ela é bem tranquila, sabe? Ela sempre vai trabalhar nessa questão de fazer comparação de verdadeiro ou falso. Olha só, esse aqui é um exemplo de loop, né? Olha, tudo isso aqui é comentário, tá? Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui, que para vocês agora é hashtag, mas o nome dela é cerquilha, e aí a gente tem aí os comentários nossos. Então, ó, aqui a gente tem uma variável, usando máscara, né, e ela está em true. Ó. E aí eu tenho if aqui, if usando máscara. Então essa função sempre vai imprimir. Repara que aqui, ó, a gente tem um tab, ó. Aqui a gente começa então a ter estratégias de duas linhas, né? O tab indica, ó, que é um tab, ó. O tab indica para a gente que essa linha será executada somente se passar aqui nesse if. Como vai passar, porque usando máscara está em true, né, é verdade, sempre vai acontecer, então ele vai entrar. O if é o se, né? Se isso aqui é verdade, então faça isso. Então ele vai imprimir isso aqui. E esse aqui, ó, é um print fora do if, ó. Tá vendo que o if está aqui e o print está aqui, ele está no mesmo alinhamento. Esse aqui está numa tabulação. Então, a partir do momento que ele está no mesmo alinhamento, ele sempre vai ser executado, independente de a resposta ser sim ou não. Se a gente executar, eu vou só reduzir aqui para a gente executar. Vou fazer a execução. Primeira vez ele inicializa nosso serviço, né, então. Olha, entre, seja bem-vindo, obrigado pela compreensão. Obrigado pela compreensão sempre vai ser impresso, né? Independente do que vier no if. Vou mostrar que sempre é independente, vou colocar um false aqui, ó. Se é false, isso significa que não vou passar dentro desse if. Se eu não vou passar dentro desse if, eu não vou imprimir o que tiver aqui nessa tabulação, que no caso é esse print aqui, ó. Vamos executar. Olha, imprimiu só o obrigado pela compreensão, porque a gente não executou aqui essa linha do if, ó, porque ela só é executada quando tiver o true lá. Então aí, ó, por exemplo, se eu tivesse uma estratégia de perguntar, né, converter para booleano aqui, entre está com máscara, vou colocar assim. Aí a resposta é true ou false, tá? Por enquanto.
escrever certo aqui. Se true, né? Entre, seja bem-vindo, que sinal que passou aqui dentro. Vou executar ela aqui agora e vou escrever qualquer outra coisa. O false, por exemplo, que é o 0 também. Ah, o 0 deu verdadeiro aqui também. False. Acho que não teve uma conversão aqui. Peraí. A conversão. Acho que o false para ele é não ter dados, né? Ele está só comparando se tem ou não tem dados ali, na verdade. E a hora que não tem dados, der o enter ali, ele já faz isso, né? Ele está convertendo lá para qualquer coisa que você escrever é verdadeiro e que você não escrever é falso. Mas isso a gente pode resolver com if, né? Então é tranquilo. Mas olha só, então, dependendo dessa entrada aqui, é que eu estou entrando ou não aqui. O que importa para a gente é essa estrutura aqui, ó. Exatamente essa. If, a variável que eu tenho, comparada, né, com true, imprime. Comparado com false, salta isso aqui e executa qualquer coisa que está lá embaixo. Essa aqui é usando máscara falsa, só para mostrar, né? Deixa eu só não esquecer de voltar para trás aqui para não bagunçar o exemplo de vocês, porque como está compartilhado todo mundo. Até então, tranquilo, vocês conseguiram entender então a noção do if, né? Alguém teve alguma dificuldade com if, de entender que ele vai entrar dentro daquela estrutura sempre quando for verdadeiro, e ele nunca vai entrar quando for falso. Só isso. Professor? Pessoal, tem alguém com o microfone sem ser a Rosemary, tá ligado? Só para ter um barulho de um caminhão aí. É eu, professor, que eu moro numa avenida que passa trânsito pesadíssimo. Não, sem problema, porque se fosse alguém sem ser você, aí ia fazer barulho na sua fala. Pode falar tranquilo, sem problema. Lá debaixo daquele, usando máscara, aí colocou o booleano e entrou com dado. Aí aquela condição do if, para ele ler, porque eu fiz esse exercício várias vezes, como eu perguntei para o senhor. Esse if usando máscara não teria que vir a expressão true or false para poder parecer falso a hora que ele imprime lá embaixo? Porque nos dois exercícios que eu fiz, eu nunca consegui fazer com que imprimisse ou true ou falso, sempre imprimia ou os dois ou só um. E o senhor me explicou e eu não entendi. É assim, ó, como a gente tem aqui um true lá no usando máscara, aqui em cima, acho que você consegue ver aí, né? Usando máscara ali está em true, e eu estou usando só a variável aqui, ó. Usando a variável aqui, então a gente sempre vai ser verdadeiro. Então ele já entra lá. Lembra então não teria que vir uma condição para esse if usando máscara? Eu digitei várias vezes assim, ó, igual a true ou diferente. Aí pedia para imprimir seja bem-vindo, mas não rodava. Mais no final da aula a gente vai resolver isso aí. Mas eu vou te mostrar, porque eu acho que todo mundo já viu, então é tranquilo. A melhor forma de fazer isso é assim, ó, usando máscara igual a S, por exemplo. Então, aí você só perguntaria lá, a pessoa está usando máscara S ou N? Né? Ó, poderia ser só um input aqui. Está usando máscara. Aí você pode até colocar, tem alguns programinhas que eram até assim, S/N. Deixa eu colocar aqui a barra N. Aí ele pergunta e já dá a opção, sabe? Você só pode responder S ou N. E aí, se você executar aqui, ó, tá usando máscara? Sim. Aí, se sim, imprimiu aqui. Vou rodar de novo. Tá usando máscara? Não. E aí? Não imprimiu, entendeu?
Essa situação que você colocou aí é exatamente essa aqui, ó. Então, eu não vou comparar com o verdadeiro ou falso, mas eu vou comparar com a minha opção, né? Eu estou dando uma opção para a pessoa de me dizer se é sim ou não, se é verdadeiro ou falso, é uma outra condição lógica, né? Então, normalmente, a gente não usa diretamente o verdadeiro ou falso. Aqui é só para vocês entenderem que o if, ele é uma estrutura em que o resultado dela sempre vai ser verdadeiro ou falso. Isso você conseguiu entender, né? Que entra lá quando é verdadeiro e não entra quando é falso. O resultado disso aqui, quando eu escrevo S, é true, não é? Conseguiu perceber isso? Entendi. Porque S é o que você está esperando. Qualquer outra coisa que você colocar que não seja falso para ele, né? Porque efetivamente não é a opção de entrada ali. Então, essa é uma forma de solucionar essa situação que você colocou aí de, vou perguntar se é true, se é falso. A pior coisa é perguntar se é true, se é falso, né? Vocês viram que até para eu perguntar ali foi um arranjo, né? Então, a melhor forma é fazer uma opção, né? E essas opções, elas têm um resultado lógico como verdadeiro ou falso. Então, o if é uma estrutura que vai entrar, só entra dentro do if se for verdadeiro. Então, assim, eu só imprimo isso aqui, que é entrar dentro do if, né? Que é o que está dentro dele, é esse tabulado, só vai executar essa e quantas as outras linhas estiverem tabuladas de baixo, só vai executar elas se essa condição, essa expressão que vai dar uma condição, for verdadeira. Do contrário, não vai executar. Né? Aqui é outro exemplo, né, só para poder mostrar o reflexo, né, que a gente fez anteriormente lá. E aqui já é uma condição em que eu começo a mostrar para vocês que é possível colocar o nosso if de uma forma que a gente vai chamar de aninhada. Ou seja, colocar um if dentro do outro. E vai aparecer uma coisa nova aí. A gente pode verificar no if a seguinte condição, a condição de verdade. Deixa eu só dar um exemplo aqui, ó. Vou até... Deixa eu só... Uai, não estou conseguindo editar. Aqui. Só para aparecer um espaço de código para eu digitar aqui para vocês, tá? Então, o exemplo que a gente tinha era exatamente esse, né? Se qualquer condição, vou colocar... Deixa eu colocar aqui uma entrada aqui para ficar mais divertido, porque senão... X igual... Vamos ter a opção. Opção é igual input... opção S barra N. A sua opção é sim ou não. Então aí, ó, dentro dessa opção nossa, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a seguinte questão. Se opção é igual a S, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou escrever assim, ó. Deixa eu dar só um... Aqui, deu tab. Print opção digitada é S. Posso até colocar assim, né? E aí eu posso ter uma outra condição aqui, que é assim, o if, ele na verdade, ele é o verdadeiro, mas eu posso optar pelo falso. Por exemplo, assim, else, ou seja, se não for verdade, eu posso falar o quê? Print, como é só SN, né? Então, se não apertou S, com certeza apertou N. Então, assim, ó, vamos colocar aqui, ó. Se não for S,
é N. Então, assim, ó, vamos executar. Faltou um igual aqui. Como é comparação, tem dois iguais, tá? Então, a gente tem lá, ó. Opção é sim ou não? É sim. Então, a opção digitada foi essa. Vou rodar novamente. Opção digitada é N. Eu digitei o N. Então, assim, ó, vocês podem reparar que eu consegui fazer essa condição aqui, ó, da seguinte forma. Eu fiz um if aqui, ó, de opção igual a S. Então, eu vim aqui imprimir. E o outro eu não testei se a opção era N. Eu simplesmente fui lá e falei que se não for essa aqui, com certeza é essa aqui. Porque eu só tenho essas duas opções no universo. Mas repare, se eu quisesse ter a certeza plena de que a pessoa digitou N, eu poderia colocar um outro if aqui, ó. Foi qualquer outra coisa. Se não for S e não for N, digitou qualquer outra coisa. Vamos ver se roda. Ah, é o CIF. O else o else com o if no Python, ele reduz, né? Vira elif, elif. Então aqui, ó, eu vou dar um sim, continua normal. Eu vou digitar o N, continua normal, porque tem a certeza que é o N, né? E agora eu vou digitar qualquer outra coisa. Vou digitar o X aqui. E ele falou que a opção digitada é algum outro caractere que não seja sim ou não. Então, o que acontece, né? A gente então teve duas opções aí. A gente teve a opção de considerar que dentro desse universo de sim ou não, todas as vezes que eu não digitava sim, eu digitava não. E a outra opção, né, usando o else, né, que foi sem essa parte aqui. Sem essa parte aqui, ó. Todas as vezes que eu digitava sim, eu podia falar que eu digitei não, independente de eu não ter digitado N. Mas se eu quiser garantir que eu só posso digitar S e N, que se eu digitar qualquer outra coisa eu vou escrever para a pessoa outra mensagem, né? Poderia ser até assim, ó, nem precisava de ser assim, ó, você não digitou, por favor, digite S ou N. Ó, por favor. S ou N. Olha só. Aí você digitou S, beleza. Se você digitar um F aqui, ó, por favor, digite S ou N. Isso aqui pode ser muito importante quando a gente estiver trabalhando com uma estrutura do tipo os nossos condicionais lá de loop, lá mais na frente, ou a gente quer garantir a tecla que foi digitada para poder ser uma confirmação mesmo. Os contratos digitais também utilizam muito isso, né, que você tem que garantir que a pessoa confirmou, né? Então, para garantir que confirmou, você tem que digitar. Tem alguns negócios que pedem até para você digitar o SIM, S-I-N. Você escrever digitar SIM, S-I-M lá. Né? Por exemplo, você pode, inclusive, solicitar isso, solicitar que seja digitado ó, o SIM por completo, e não só o S. Né? Teria essa condição. Vou deixar esse exemplo aqui para vocês, que é legal. Então, aqui a gente tem essa condição aqui, ó. Que esse aqui foi o seguinte, esse aqui foi um se está usando máscara, e compara aqui também agora um outro if lá dentro dele, ó. Esse aqui é um if inteiro, que está comparando a temperatura. Ó, você tem que estar usando máscara, beleza, mas a sua temperatura também tem que estar
entre 36 e 37,5. Se estiver acima disso, ou fora dessa faixa, pode ser que você esteja com sintomas de Covid e não pode entrar nos lugares. Então, essa condicional, assim, essa condição aqui é um if que a gente chama aninhado, né? Ou seja, você tem que ter essa condição e mais essa outra aqui, ó. É um outro if dentro do if. Vamos fazer aqui um exemplo também. Para a gente poder, inclusive, mesclar com aquele else if que eu coloquei ali. Também pode ser interessante, né? Então, vamos repetir esse exemplo aqui, mas perguntando assim, está com máscara? S ou N, tá? Máscara. Opa, coloquei errado aqui. Máscara é igual. Input. Está usando máscara. Vou colocar S barra N. Opa. Esbarrando aqui, o negócio está mudando. Bom, primeira pergunta. Está usando máscara? E aí, se máscara igual a S. Repara que o S eu estou colocando sempre entre aspas aqui, porque o resultado disso aqui é um string, né? E quando é um string de uma única letra, eu posso usar um aspas simples também. Só para a gente poder saber que a gente está comparando do tipo char e não está comparando do tipo string. E aí aqui a comparação é a segunda comparação, né? Onde eu vou perguntar temperatura. E aí eu vou fazer o comparativo. E essa temperatura é do tipo float, né? Porque ela é com vírgula, com casas normalmente. E aí eu venho cá e faço a comparação do float. O float, input, informe a temperatura. Quando eu informo a temperatura, eu faço um condicional. Então eu comparo a minha temperatura, se ela é maior que 36, e aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma comparação com uma estrutura lógica. A gente tem um dos lógicos que a gente tem, é o AND, que é o E, corresponde a um E. Opa. Cliquei aqui fora. Corresponde a um E, o AND. O OR, minúsculo aqui, OR, corresponde a um OU. Né? Então, se eu quero fazer um E temperatura seja menor ou igual a 37,5, né? O microfone está aberto aqui. 37,5. E aí, se tiver aí, nessa posicionamento, né, eu vou imprimir que está ok. Seja bem-vindo. E faço um comparativo, porque, com certeza, se a pessoa não está naquela faixa, né, de maior do que 36 e menor do que os 37,5, a gente pode imprimir, ó, print. A mensagem ali foi bem educada, né, informando que a legislação, ó, aqui é a mensagem daqui de cima, ó, a gente usou. Entrada foi proibida, sua temperatura está normal, segundo a legislação. Tá, então, temperatura anormal. Entrada proibida. Então, dessa forma, a gente proibiu a entrada da pessoa, né?
E se ela já não está usando máscara, olha só, reparem que aqui ó, só comparei se ela estiver usando máscara. Então, só se ela estiver usando máscara que eu vou passar por isso aqui. Não preciso nem de olhar a temperatura dela se ela não estiver usando máscara. Então, o else aqui, ó, que é correspondente a esse alinhamento aqui, ó, esse if está aqui, esse else está colado aqui, né? Ó, esse aqui corresponde a esse aqui. Esse aqui, ó, corresponde a esse aqui. O dono desse else aqui é esse if, né? E o dono desse else aqui, ó, é esse if aqui de cima. Eu vou dar só um print aqui. Você não está usando máscara. Então, olha, reparem a execução desse programa. Primeiro eu pergunto se a pessoa está usando máscara. Se estiver usando máscara, a gente usa um sim ou não. E aí a gente, se a pessoa tiver falado não, eu já imprimo essa mensagem e nem pergunto a temperatura. Se ela está usando máscara, eu faço a pergunta da temperatura, faço a comparação do valor digitado da temperatura, deixa entrar ou não. Ou seja, aqui a gente já começa a trazer uma boa inteligência, né? Olha só. Está usando máscara? Eu vou optar pela opção não, tá? Ó, se não está usando, você não está usando máscara, entrada proibida. Falta só a entrada proibida aqui, ficar mais bonito. Já está proibido de cara, não precisa nem medir a temperatura. Agora, se está usando máscara, aí eu pergunto, informe a temperatura. Ah, então é 39 graus. Temperatura normal, entrada proibida. E repare que essa mensagem aqui ó, não foi impressa, porque efetivamente ela é do não, se estivesse colocando não na máscara. E essa aqui é exatamente o não da máscara. Como eu falei que é sim, então só vai imprimir uma dessas duas opções baseadas na temperatura. Vamos executar agora o último teste, usando máscara e com uma temperatura maior do que os 36 graus lá. Seja bem-vindo. Então, reparem, eu sei que aqui está um pouquinho, só reduzir aqui, aí. Só para dar para enxergar inteirinho o programa, né? Aí, ó, reparem então essas características, né? Vocês conseguiram, todo mundo conseguiu compreender aí essa questão de a gente poder usar um if dentro do outro, né? A gente poder aninhar esses ifs, né? A ideia é que vocês peguem bem essa estratégia aí, porque todo programa que você for fazer, ele vai depender desse tipo de estratégia, tá? Então, por isso que eu estou aqui bem pausado mesmo, porque realmente é uma questão muito importante, muito fundamental, tá? Então, aqui eu até passei um exercício, né? Ó, suponha que um carro autônomo, e aí o carro autônomo, vocês sabem, né? A estrutura dele é tudo condicional. Suponha que um carro autônomo tem um programa interno que tenha duas variáveis. Por que tem duas variáveis? Porque o if é só duas variáveis, não é verdadeiro ou falso, né? Lidas por sensores, para decidir se deve ou não parar em um semáforo. O pedestre na faixa e o sinal verde, amarelo, vermelho, né? E aí façam um if else simples, imprimindo a tela a string parar, sempre que tiver um pedestre na faixa ou o sinal estiver em vermelho ou em amarelo. Caso contrário, seguir. Essa é a primeira parte do if, da solicitação, né? Então, assim, ela é bem parecida com o nosso if ali de cima, né? Muito parecido. Vamos fazer ele, porque se alguém tiver tido alguma dificuldade, a gente consegue, então, sanar essa dificuldade aí. Vamos lá. Vamos fazer uma entrada, então, que é a entrada desse carro autônomo, que vai fornecer especificamente o pedestre na faixa. Então, pedestre na faixa. Eu vou colocar aqui uma entrada já fixa, só para...
que ele nunca vai responder sim ou não mesmo. Então, eu vou colocar assim, pedestre na faixa true. E vou colocar aqui a outra condição nossa, que é o sinal. Então, eu estou lendo o sinal e ele vai vir um texto para mim, tá? Vermelho. Bom, eu poderia colocar, inclusive, um comparativo aqui, mas eu vou usar isso aqui só por conta da questão da comparação dos tipos, vermelho, amarelo e verde ali. Mas, efetivamente, eu poderia criar até um condicional só específico para fazer essa entrada de dados. Seria somente se tiver em vermelho é que é o sim, se tiver em outros é o não para nós, tá? Opa, desculpa. O vermelho e o amarelo é o não e só o verde é o sim, né? Então, podemos até fazer isso. Ó. Se pedestre na faixa, faça. Se o pedestre estiver na faixa, eu preciso comparar alguma coisa? Não, né? Não posso atropelar o cara. Então, já vou direto para o meu parar. Se o pedestre não estiver na faixa, se o pedestre não estiver na faixa, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o sinal for igual a verde. Só se ele for verde é que eu vou deixar a pessoa ir. Então, vou imprimir aqui. Siga. Se ele não for verde, eu já vou imprimir aqui o parar. Olha só, fizemos já o nosso programa. Vamos rodar ele e na execução dele, ó, nós temos o pedestre está na faixa e o sinal está vermelho, que é a condição de parada absoluta, né? Bom, rodei aqui, já deu um parar corretamente. O pedestre está na faixa, mas o sinal está verde. Também para, né? Não pode atropelar o cara. A Leia pergunta aqui, ó, professor, sempre que tem que declarar o início de programa, se é falso ou verdadeiro, ou eu posso declarar isso dentro do if? Se você declarar dentro do if, Leia, o que vai acontecer? O if ele precisa de entrar dentro dele com a condição já. Se você declarar dentro, só se for para o próximo if. Eu vou dar um exemplo aqui do que a Leia nos pergunta aí. Por exemplo, se o pedestre está na faixa, eu tenho que parar obrigatoriamente. Mas se ele não tiver, eu posso ler o semáforo. Ó. Então, eu posso fazer a leitura do semáforo e economizar aqui. Né? Ou seja, eu não vou nem usar o sensor para ler o semáforo se o pedestre estiver na faixa. Economizar essa energia. Agora, se o pedestre não estiver na faixa, né, não tem nenhum pedestre eu posso seguir, eu só vou olhar o semáforo, que é a minha opção. Né? E aí eu leio o semáforo aqui e aí eu faço a comparação. Mas repare, Leia, que a gente leu antes o sinal aqui para depois comparar ele dentro do if. Né? Você só não pode passar essa leitura para dentro do if aqui, porque senão dá um erro. Né? O Gabriel comentou aí, realmente, né? Se o if, se nunca entro aqui, então sempre vai estar lá, se o true está aqui, né? Vai sempre acontecer. Esse exemplo aqui até parece bastante, viu, Gabriel? Então, olha só. Então, estou verificando, né? O pedestre está na faixa. Se está aqui em true, então a impressão sempre vai separar, ó. Eu nunca nem entro aqui. Mas se aqui for false, aí sim, eu vou usar esse if aqui, ó, para fazer a decisão. No nosso caso,
o semáforo está verde e o pedestre não está na faixa. Então, eu posso passar. Foi tranquilo esse aí? Alguma dúvida nessa execução aqui desse if? Beleza. Se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar, não há problema algum aqui, né? Vamos finalizar aqui agora falando sobre a estrutura condicional encadeada, né? Que é exatamente aquilo que a gente tinha colocado inicialmente, usando agora já os ELSIFs, né? Então, o ELSIF, o que acontece? Ó? Reparem esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo muito parecido de um exercício que tem naquela lista. Aquele exercício da lista que a gente tem é o exercício em que você compara o IMC de uma pessoa, que é o índice de massa corpórea, né? E aí você faz vários prints baseados em condições. Uma condição muito interessante aqui dentro dessa estrutura aqui é que você está separando em faixas um valor. A temperatura está menor do que 10, depois a temperatura maior que 15, depois a temperatura maior que 30. Aí você fala, mas o maior que 30 também é maior que 15, né? Então, assim, você tem essa estrutura de linha, né? Vocês devem lembrar lá, possivelmente, de aquela questão de você ter uma linha com vários pontos, né? Que são com valores, aí era intervalo fechado, intervalo aberto e tal. Eu vou mostrar isso numa próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. E aí como é que cria essa estratégia dentro dos nossos ifs. Mas aqui nesse caso a gente tem aí uma temperatura, a gente pergunta qual que é a temperatura, né, faz a leitura dela em float e depois faz os ifs, né, se ela é menor do que 10, se ela não for menor do que 10, eu começo com ela maior que 15 é ligado, e maior que 30 já está na potência máxima. Né, então, ou seja, antes do 30 está tranquilo, maior que 30 já estourou. Né. Agora, se não for lido, se a temperatura for diferente, dá um print, não sei o que fazer. Possivelmente nunca vai acontecer eu não sei o que fazer, porque o número digitado aqui, só se eu não digitar a temperatura. Né? Se eu não digitar nada, vai ser menor que 10. Se eu convertir para float, provavelmente vai ser 0. Então, essa aqui é uma estrutura. Né? Aqui está usando dois ELSIFs, né? E a gente acaba fazendo uma compressão desses dois ELSIFs aqui, fazendo uma outra estratégia, né, da temperatura e pedindo para ligar, se for maior que 15, liga. Se não for maior do que 15, significa que é muito maior que é muito menor ou muito maior, aí vai ter que refrigerar. Só que assim, se você executou isso aqui, digitou alguns números, né, eu sempre recomendo, você digitar aqui uma temperatura muito alta, olha só, ligou, não ventilou. Por que eu não entrei nesse else? É o problema lá, né? Aí esse problema, como é que a gente poderia solucionar, né? Eu poderia substituir esse maior, ó, por um menor, por exemplo, que 30 graus. Repare que eu entro aqui se for menor que 10, se for maior que 10 e menor que 30, eu entro aqui, ó. Olha lá. Vou botar 25. Ligar. Se eu colocar aqui 33. Já foi para ventilar. Porque 33 é maior do que o meu 30. Repare que esse if aqui, ó, funcionou da mesma forma que aquele nosso if deslocado, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso aqui também daria o mesmo resultado, ó. Repara que eu só tirei o else aqui, desse if, e dei um tab. Por que não deu?
Era para dar o mesmo resultado, não era não? Porque o que acontece? Eu estou entrando aqui só se tiver nesse if. Eu esqueci que eu tenho que ter um else aqui, ó. Aí se tiver um else, aí eu executo, não é? Então vamos lá. Então olha só, eu tenho um if aqui, ó, que executa esse aqui. E aí o else é que executa isso. Por isso que aquele else if, ó, é uma junção disso aqui, ó. É exatamente isso, else if. Ou elif, né? Deixa eu só ajustar os tabs aqui, porque bagunçou os tabs. Aí. Esse elif aqui não ficou bom. Deixa eu arrumar assim mais fácil. Porque aqui, ó, é um tab aqui por causa desse else e outro tab aqui. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Print aqui. Aí esse aqui tem que ser um else desse, esse aqui é o else do outro, que vai ser o else do mesmo. É. Então aqui, ó. 33 ventilou. 20 graus ligou. E 9 graus desligou. É menor do que 10, 9 é menor do que 10. Ou seja, por que ele está no mesmo alinhamento aqui, ó? Que foi o que eu tinha dado os tabs lá. Para alinhar esses tabs daqui de dentro. Ele está no mesmo alinhamento porque esse else aqui, ó, é desse if. Quando eu dou o deslocamento lá, e faço aquele outro else deslocado, é somente se eu tiver um else aqui e colocar esse if lá dentro, né? Agora, se eu coloquei o if aninhado, que essa é a diferença de aninhar para encadear, né? Ó, aqui, vou fazer a versão aqui, deixa eu só copiar aqui, mostrar as duas versões próximas, que fica mais fácil. Essa aqui é a versão aninhada. Vou escrever aqui. Não, encadeada. Desculpa. Encadeada. Encadeada, que é uma cadeia, né? Aqui, ó. Vou tentar abrir o código aqui. E essa aqui é uma versão aninhada. Vamos arrumar ela. Versão aninhada. Aninhada é quando um if está dentro do outro. Então vamos lá. Então vamos ver. Só para ver se está tudo certo. Perfeito. Olha só, essa aqui é a versão aninhada. O que é aninhar? É eu pegar um if inteiro, ó. Esse aqui é um if inteiro, e o if com o else dele. A condição de entrada está aqui no if, e a condição do else está uma comparação aqui, eu entro dentro dessa estrutura. É como se eu tivesse um quadradinho de cá para executar toda vez que fosse o else, e um quadradinho aqui para executar toda vez que fosse o if. Já uma versão encadeada é uma cadeia única, né? Onde eu tenho aqui o if daqui, o else com o if nessa condição, e um else final, se não for nem esse, vai executar esse. Né? Ou seja, executa em cadeia. Então a gente tem aí essas duas versões. Existe erro se eu usar uma ou usar a outra? Não.
existe a melhor forma, a forma que você achar mais conveniente e que para você é mais interessante. Ou seja, você pode usar o if aninhado no lugar do encadeado com tranquilidade. Pode usar encadeado no lugar do aninhado com tranquilidade. O que é mais interessante é você ter o hábito de utilizar esses ifs aí aninhados ou encadeados de modo a ganhar, né, a facilitar a sua programação, né, direcionar ela do melhor modo possível, né, colocar ela do jeito que fica mais inteligível para você, mais fácil de você entender, né. Bom, aqui a gente finaliza, né, com um ifzinho aqui, onde a gente também pede o mesmo exercício. Esse aqui, ó, é uma versão desse menu que tem as opções todas aninhadas. Olha só o tanto que está aninhado. O aninhar, eu tenho que tomar cuidado, quando eu começo a colocar muito else dentro do outro, eu tenho que trabalhar os tabs, ó. Aqui tem vários tabs, aqui tem outros tabs e tal. Então tem um a menos em cada um dessa linha. Ó, repare para você. E nessa versão encadeada, eu não precisei de preocupar com as tabulações. Eu coloquei todo mundo encostadinho aqui e coloquei os else ifs, ó. E aí eu fiz o meu else. Ou seja, eu corria o risco, né, aí depende da habilidade, corria o risco no if anterior, no menu anterior, de errar num tab e não executar de forma correta. E por isso que o encadeado aqui ficou mais interessante, né? Mais fácil de ler, né? Se você olhar o código, ó, você consegue ver mais facilmente. Se você olhar esse código aqui, ó, dá um pouquinho mais de trabalho. Repara para você ver, ó, que realmente esse stand tab aqui não foi tão legal quanto usar isso aqui, né? Então, ou seja, cada um tem seu lugar, cada qual existe o seu melhor momento, né? E para o menu, talvez o encadeado seja mais conveniente para facilitar a visualização, né? Aqui eu pedi ali alguns exercícios bem simples, né? Faça um exercício que tenha como opção saber a hora, o dia de uma aula, né? Aí você pode pegar, por exemplo, e falar assim, é terça-feira ou sexta-feira? Ah, é terça-feira. É terça-feira depois das 16? Então tem a aula de IP, de introdução à programação. Não, é terça-feira, é sexta-feira, terça, né? É terça-feira, mas é antes das 14. Antes das 14 vocês têm a aula do Cedric, né? Então, ou seja, você pode colocar isso. É isso que a gente está pedindo aí nesse primeiro exercício. No segundo exercício, faça um exemplo de if aninhado que tenha a ver com a opção de escolha de roupa. Aí, nesse caso, é você colocar algumas opções de roupa lá, é mais para você usar um menuzinho, né? Criar algumas opções. Você quer usar jeans? Sim, eu quero usar jeans e quero usar isso, beleza. É só mesmo para testar um if aninhado, né? Para você treinar o aninhamento. Usar os tabs. E no terceiro exercício é para você fazer praticamente a mesma coisa do roupa, só que com livro, mas repare que é o if encadeado. Ó, tem uma diferença aqui, vou só destacar essa diferença. Ó. Destacar aqui o encadeado e destacar aqui o aninhado. Ó. Esses dois exercícios só tem essa variação aqui. Ó. Para lá. Então, esse aqui é um if aninhado e esse aqui é um if encadeado. Essas são as duas diferenças. Pessoal, então hoje foi a nossa aula de if. Espero que vocês tenham conseguido compreender aí bastante, né? Vou responder a Letícia, levantou a mão ali para perguntar. Mas só um momentinho, Letícia, rapidinho. Então, assim, e dentro dessa aula, a gente passou uma lista de exercícios. Provavelmente muitos já tentaram resolver ou até já responderam. Mas se você puder, a partir dessa aula que a gente fez hoje, dar mais uma olhada na sua lista, pode ser que você tenha deixado passar essa questão do aninhado, deixar passar essa questão do encadeado. Eu gostaria que você tivesse bastante certeza nessa questão, né? Vocês viram que eu nem coloquei data, nem coloquei como enviar lá e tudo, né? Eu vou agora setar o envio lá
porque eu quis que vocês realmente não tivessem o estresse da entrega, né? Tivesse primeiro a possibilidade de entender, e aí posteriormente fazer a entrega. Então hoje eu vou abrir a entrega, tá? Vou abrir a entrega para terça-feira da semana que vem, de modo que quem já fez isso dá uma verificada e encaminha. Quem teve alguma dúvida, precisava dessa aula para compreender, ou precisa de mais alguma dica para conseguir resolver, a gente está aí para responder, né, nos WhatsApps, nas mensagens, até no grupo agora que eu estou com vocês também, né? Então a gente está aí para conseguir ajudar vocês a evoluir e fluir. Tenham bastante cuidado com a questão do if. O if realmente é uma coisa muito importante na programação, então por isso que a gente foi ainda mais lentinho aqui, pensando nos detalhes, né? Porque realmente o if é uma coisa muito importante, vai ser fundamental compreender ele bem, para a gente conseguir entender os dois tipos de laços de repetição que nós vamos aprender, que é o loop while e o loop for, que a gente vai começar a partir da semana que vem. Eu vou fazer da seguinte forma: a lista de exercícios eu não vou resolvê-la na terça-feira. Vou fazer um convite para vocês, para que a gente tenha a quinta-feira, já que vocês têm um espaço na quinta, anteriormente não existia esse espaço, então agora existe, que bom. Vamos fazer da seguinte forma: na terça-feira nós teremos a nossa aula normal, e eu já vou começar, vou falar um pouco mais do if, fazer tipo uma revisão do if, e falar sobre o loop for, que tem o if dentro. Posteriormente, a gente vai na quinta-feira se reunir, e aí na quinta-feira, quem puder, venha e a gente faz a solução da lista de exercícios. A gente resolve. A quinta-feira vai ser um dia que eu vou deixar reservado para a gente resolver a lista de exercícios. Como eu faço toda semana, então a gente sempre vai ter uma aula de resolução de exercícios, mesmo que seja um pouco mais curta ou um pouco mais longa, dependendo, que eu vi que gastamos uma aula toda para resolver exercício, então a gente aproveita essa aula. Se todo mundo tiver de acordo, eu vou fazer dessa forma. E aí na quinta-feira a gente fica reservado para a gente resolver exercício. Aí você fala, não, mas não posso na quinta, não tem problema. A gente vai gravar a aula, e aí você vai ter a resolução dos exercícios junto comigo e com as pessoas que tiveram as dúvidas, né? A gente escolhe os exercícios principais e faz a resolução juntos para que vocês tenham aí uma evolução bem interessante no IP. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Desejo aí para vocês. Opa, pode falar. Não se esqueça de mim. Deixa eu te perguntar. Eu vi, mas eu vou confessar que eu não testei ainda, mas eu queria te perguntar, que no 3.10 eles implementaram uma função switch, o match case, no Python. Tava faltando, né, no Python. Eu sentia falta. E aí eu queria saber se a gente vai chegar a esbarrar nele, ou se você acha que, na verdade, ele, em questões de processamento em larga escala, ele nem vale a pena. Não vale, né? Eu imaginei. Para o que a gente faz em IA e tudo, porque o objetivo nosso, lembra que a gente está fazendo Python pensando em IA, né? Nós não estamos fazendo Python pensando em programação tradicional ou normal, né? Então, por a gente estar pensando no Python para IA, o foco nosso é um pouco diferente. Então, esse switch não vai fazer muita diferença para nós, né? Uma vez que a gente não vai usar esse tipo de opção, né? Pois é, eu relutei em até aprofundar nele, porque eu pensei, eu acho que eu tô perdendo um tempo do caramba aqui. E aí eu queria pedir a sua opinião até para saber se valia a pena eu dar uma olhada nele ou não. Muito obrigada. Você pode olhar e botar lá no grupo, falar, legal, pessoal, agora tem switch aqui, porque não existe essa estrutura, essa palavra reservada era no C, essa palavra reservada é no Pascal, no Delphi, em outras linguagens, no Java, né? Switch. Mas o Python não usava switches, né? Eles tinham estabelecido que não ia fazer uso do switch no 2.0. O 3.0 se manteve agora, né, nas versões mais novas, por conta de estar usando muita coisa de programação web, programação em dispositivo móvel e tudo, aí o pessoal está colocando exatamente essas outras questões, né? Mas assim, se a gente começar a entrar nisso, tem tanto detalhezinho que foi inserido, aí a gente não chega no objetivo nosso. Então a gente vai esquecer os detalhes que não vão ter muito uso para frente, né? E vamos focado, porque
A ideia nossa é que vocês consigam aí, por exemplo, uma coisa importante dos próximos momentos é, por exemplo, trabalhar com arquivos tabulares, que é o que a gente usa na IA, arquivo de imagem, arquivo de som. Então é isso aí que a gente deve caminhar nessas outras estruturas. Belezinha, então. Eu sinto falta dele só para menu, na verdade. Eu queria saber, vai que tem um outro uso que eu não estou nem esbarrando e vai ser útil para mim, mas beleza. É mais para menu mesmo. O uso que você vai ter é para OpenCV, essas coisas assim. Aí você vai usar outras estratégias que ele já tem lá. Então ele já tem tipo um switch lá para fazer para você enxergar, por exemplo, um cachorro, um gato, e você escolher se é cachorro ou se é gato, ou se é galinha, ou se é outro objeto. Isso aí você vai usar uma outra estratégia, não um switch. Você não vai precisar do switch para isso. Belezinha, muito obrigada. De nada. Beleza, pessoal? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, a gente está aí. Certo, professor. Obrigada. Obrigado, um excelente final de semana a todos. Professor. Obrigadão. Obrigadão pela aula, professor. Desculpa não ter ligado a câmera, eu estava meio ocupado aqui. Mas próxima aula também. Valeu aí pela aula. Sem problema algum.